Evangelho de Marcos, capítulo 5, do 24 ao 34. Obrigado. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém, Deus? Obrigado, Senhor, pela leitura bíblica. Obrigado por todas as tuas bênçãos e vitórias. Fala conosco agora, Pai, precisamos ouvir a tua voz. Obrigado, Pai, pela direção desse culto. Obrigado pelos teus filhos que louvaram, por aqueles que oraram, intercederam. E agora, fala aos nossos corações, Deus, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Tenho me deparado nesses dias com muitas situações trágicas, principalmente neste ano. Quantas e quantas coisas já aconteceram em nosso país, trazendo muitas mortes e também muitas aflições e muitas angústias. A vida, ela nos apresenta essas coisas, e na maioria das vezes nós, com a nossa pequena concepção da realidade, jamais entenderemos o porquê que tantas tragicidades acontecem no mundo. É porque nós somos muito limitados na capacidade de compreender e assimilar o porquê de tantas e tantas coisas que sucedem nesta vida. Mas todos nós sabemos que o grande vilão da humanidade é o pecado, sem dúvida nenhuma. Por quê? O pecado, ele veio antes da morte. E por que o pecado chegando já no jardim do Éden? Por causa da desobediência. Deus deu opção para Eva e Adão, ou para Adão e Eva: vocês podem comer de todos os frutos menos deste. E eles foram comer exatamente do proibido, aquele que talvez parecia mais saboroso, suculento, né? Foram tentados ali, na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne, na soberba da vida, e cederam à tentação pela desobediência, e o pecado entrou no mundo, e o pecado ocasionou a morte. E nós estamos nos deparando com a morte
todos os dias. Ainda, ontem estávamos chorando as vítimas daquele atentado lá em Suzano, que tirou a vida ali de adolescentes, de uma senhora lá de 59 anos, de um senhor de 51 anos, se não me engano, de uma jovem senhora de 38 anos, e também de 2 ali assassinos, que não sabemos se suicidaram ou se foram mortos, não sabemos. Mas ontem à noite, não sei se os irmãos viram lá na Nova Zelândia, um atentado de um rapaz que foi até mesquitas muçulmanas e matou 49 pessoas. Nova Zelândia está em choque. Por quê? Um país de primeiro mundo, país civilizado, país rico, onde as pessoas podem gozar de máxima segurança, podem gozar de conforto, de riquezas, podem gozar de paz, e de repentemente acontece esse tipo de coisa até mesmo lá. Não sabemos quais as relevâncias e as motivações por trás de um crime como esse, mas talvez até mesmo a intolerância, essa intolerância que tem regido muitos corações. Por quê? Aquilo que seria para nos aproximar de Deus, que é a religião, está nos separando uns dos outros. E quando nós nos separamos uns dos outros na questão de relacionamentos, automaticamente nós nos separamos de Deus. Porque nós estamos sendo totalmente levados por ideias, por ideologias, estamos sendo levados por vaidades, por ambições, pelo egoísmo. E nesse sentido, o que vale é a nossa vontade, o que vale é a minha religião, a minha religião é certa, as outras são todas equivocadas, são todas erradas. O meu modo de pensar, servir a Deus, esse é o certo, e aquele que se impõe a isso é errado. O meu jeito de pensar deve ser seguido por todos, e aquilo que seria para nos aproximar uns dos outros está nos separando. Parece que hoje em dia o mundo está assim, cada um por si e cada um contra todos, ao invés de ser um por todos e todos por um. Porque pela visão da Bíblia, o certo seria um por todos e todos por um. Mas nós estamos totalmente distantes dessa ideia. E isso, gente, em todos os segmentos, até mesmo no seio da família, não existe mais aquela coisa compacta, não existe mais aquele entendimento, não existe mais aquela comunhão, não existe mais aquele respeito, não existe mais aquela devoção, não existe mais aquele amor, não existe mais a honra. Ou seja, nós estamos vivendo pior que animais. Ao invés de nós torcermos pelo presidente que aí está agora, que foi eleito pela maioria, nós ficamos procurando pontos fracos no presidente para criticá-lo. A oposição é normal fazer isso, ter esse tipo de atitude. Mas esses dias eu estava comentando com um amigo meu, policial. Ele falou assim: pastor, estou decepcionado com o presidente. Gente, o cara faz o quê? Quanto tempo que ele está no poder? Desde janeiro. Só está dando uma cara, só está fazendo coisa errada. O cara nem começou a administrar, e já estão querendo fazer impeachment. Por quê? Porque o que está regendo o mundo é a nossa maneira de pensar impositiva. Não torcemos uns pelos outros, mas torcemos contra.
Torcemos para que a pessoa que não anda na nossa visão quebre a cara, né? Dê murros em pontas de faca. Infelizmente essa é a mentalidade do ser humano hoje em dia. E aí, né, estamos nos matando, estamos nos separando, estamos nos divorciando, estamos vivendo pior que animais. Precisamos voltar urgentemente à palavra de Deus. Gente, e o porquê de tudo isso? Por causa do pecado, por causa do diabo. O diabo, que nem dizia meu pai, tem pintado e bordado no mundo, está solto. O diabo, ele quer tirar a virtude da palavra, quer desvirtuar a palavra, ele quer distorcer a palavra. Foi isso que ele fez lá no Jardim do Éden, distorceu a palavra. Deus disse para vocês que se vocês comerem desse fruto certamente morrereis. Não, certamente não morrereis. E eles comeram, e para falar aqui em português bem claro, quebraram a cara, se deram mal, entrou o pecado no mundo. E por que o pecado acontece? Porque as pessoas dão ouvidos ao diabo. É muito mais fácil, gente, dar ouvidos ao diabo do que dar ouvidos a Deus. É muito mais fácil dar ouvidos àquilo que as pessoas com os corações malignos estão falando do que ouvir a voz do Espírito Santo. É muito mais fácil nós nos inclinarmos à carne do que propriamente ao Espírito. Eu sempre digo, eu sempre falo o seguinte, que o nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo é o pecado. Sabe? Por quê? O diabo é sim, o diabo é um inimigo externo. O diabo é um inimigo da parte de fora. E tem como lidar com o diabo? Tem como. O apóstolo Paulo declarou lá em Efésios 6 que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir aos principados e às potestades, que são comandadas por quem? Pelo diabo. Então tem como nós tomarmos toda a armadura de Deus, toda, e ficarmos firmes, e seguirmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. O apóstolo Paulo falou assim, né? Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Tem como não dar. Tem como eu dar lugar ao diabo, mas tem como eu não dar lugar ao diabo. As pessoas que estão se matando aí fora estão dando lugar ao diabo. Muitas vezes dentro da igreja nós estamos dando lugar ao diabo. Gente, o apóstolo Tiago, ele declarou assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fazer o quê? Fugirá de vós. Vocês estão vendo como que se trata com um inimigo chamado diabo? Tem como vencê-lo. Tem como vencê-lo. Em primeiro lugar, eu vou me sujeitar a Deus. Em segundo lugar, eu vou resistir. Ele vai ter que dar um pé. Mas o pecado, gente, o pecado é um inimigo interno. O pecado é um inimigo que dorme conosco todos os dias. Por que muitas pessoas se deitam e não acordam mais? Morrem dormindo. Por causa do diabo? Não, por causa do pecado. Natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa é o nosso maior inimigo. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. E como nós lidamos com isso? Com essa natureza pecaminosa, com essa propensão ao pecado, com essa propensão a inclinar-se à carne. O pecado é um inimigo mortal. A nossa natureza pecaminosa
é muito vulnerável, é muito suscetível, é muito frágil. Nós precisamos de ajuda, porque essa natureza pecaminosa pode nos levar à morte. Nós vemos nesse texto aqui uma mulher que estava definhando, uma mulher descorada, uma mulher anêmica, uma mulher fraca, fragilizada pela enfermidade. 12 anos menstruando, 12 anos de fluxo de sangue. E por quê? Por causa do pecado. Por que as pessoas ficam doentes? Por causa do pecado. 12 anos, gente, ali, naquela situação caótica, terrível, noites de tormentos. Imagine o estresse dessa mulher. Imagine a alma dela, quantas vezes foi atormentada pelos verdugos da alma, atormentada pela depressão. Essa enfermidade alterou todo o sentido da sua vida, lhe tirou a felicidade, lhe tirou a alegria, lhe tirou o prazer de viver. Não poderia nem ter relacionamento sexual. Fora que era ainda desprezada, fora que muitas vezes com certeza foi humilhada, foi ultrajada. Essa mulher estava literalmente na sombra, na região da sombra da morte. Gente, diz o texto que ela buscou todos os recursos possíveis e disponíveis, visitou vários médicos e nada. Pelo contrário, ia de mal a pior. Por quê? Porque muitas vezes, queridos, nós estamos buscando socorro, o amparo no âmbito horizontal. Estamos buscando os recursos nos homens. Nos homens. E os homens são mais tendenciosos a nos decepcionar do que propriamente nos ajudar. Claro que existem abençoadores, existe muita gente boa no plano horizontal, existe muita gente que vai estender a mão para ajudar, mas mesmo assim o homem não deixa de ser um ser limitado. Por causa dessa mulher aqui, gastou todo o seu dinheiro, gastou todos os seus recursos, procurando a cura, e nada. Mas um dia, amado, sua história iria mudar, porque ouvindo falar de Jesus, ela pensou: está ali a minha resposta, está ali o meu recurso, está ali quem pode realmente mudar esta minha história. E eu acho interessante, gente, que essa mulher, primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês, 4 rapidinho. Essa mulher, em primeiro lugar, ela não se deixou levar pela multidão. Diz o texto que uma multidão seguia Jesus. Muitas pessoas. Claro, Jesus estava fazendo e acontecendo. Jesus estava curando. Jesus estava libertando. Jesus estava expulsando demônios. Jesus ministrava palavras de vida eterna, palavras que entravam como facas nos corações, palavras que traziam novamente motivação, paz e ânimo de viver. Jesus estava fazendo e acontecendo. Então as multidões seguiam o Mestre e consequentemente lhe pressionavam, lhe oprimiam, lhe apertavam. E aquela mulher ali, viu Jesus, soube que Jesus estava curando, fazendo milagres. Ela pensou: eu tenho que dar um jeito de chegar até ele. Gente, ela não se deixou levar pela multidão. E eu pensei sobre a multidão. Quantas vezes nós, amados, nos deixamos levar pela multidão? Muitas pessoas se colocam em oposição até mesmo para nós buscarmos a Deus. Muitas pessoas que são influência ruim
para os nossos ouvidos, né? Muitas e muitas pessoas que usam palavras ferinas para nos desmotivar, ou somos levados pela multidão de pensamentos contrários que vem do nosso próprio íntimo. Nós não vamos conseguir esse tipo de pensamento. Ou, né, a multidão de pecados que nos separam, né, do nosso ideal. E assim, muitos são impedidos de buscar recursos em Deus por causa das multidões. Mas essa mulher, ela não se deixou levar pela multidão. Ela, né, viu que existia um grande desafio. Ela tem que atravessar, né, pelo meio de tantas pessoas para chegar até Jesus. Mas ela não se importou com as pessoas. Porque se nós nos importarmos com a quantia de pessoas que não querem nosso bem, nós acabamos desistindo. Porque nesse sentido, amados, são raros aqueles que estão dispostos a nos ajudar, andar lado a lado conosco, tomar a nossa causa, né? Estar junto até o fim. São pouquíssimos. São pouquíssimos os que se alegram com as nossas vitórias. São pouquíssimos os que se alegram com as nossas conquistas. Mas, para regozijar-se com as nossas derrotas e fracassos, aí aparece um estádio inteiro para aplaudir. E se nós olharmos para a direita e para a esquerda, gente, nós perdemos o foco. Se nós olharmos para o quanto de pessoas que se tornam multidões de arbitrariedades e de impedimentos na nossa vida, nós desistimos. Mas o autor aos Hebreus, ele faz uma recomendação, né? Visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Os heróis da fé lá de Hebreus 11. Vamos olhar para aquele tipo de gente lá, os heróis da fé de Hebreus 11. Visto que estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e sigamos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, igreja? Devemos olhar para Jesus. Essa mulher tinha uma multidão entre ela e Jesus. Para quem que ela olhou? Para a multidão? Não, olhou para Jesus. Nós estamos vindo na igreja presbiteriana renovada no núcleo de Pitangui, não para olhar para pessoas. Nós estamos vindo aqui para olhar para Jesus, porque é Ele que vai fazer nós chegarmos até a vitória. É somente Ele. Pessoas são pessoas. Pastor é falho, irmão A é falho, irmão B é falho, irmão C é falho, todo mundo é falho dentro de uma igreja. Jesus que está aqui, Ele é o cara, Ele é perfeito, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, só Ele. Nós estamos aqui, gente, congregando entre pessoas falhas, mas tem um Deus poderoso que quer nos dar a vitória. Amém, igreja? Segundo lugar que eu aprendo com esse texto aqui, mesmo diante de todos os nossos inimigos, o mundo, o diabo, o mais terrível deles, o pecado, eu vejo que essa mulher, gente, mesmo fraca, ela empregou esforço para chegar até Jesus. Por que ela teve que se esforçar tanto? Exatamente porque ela estava fraca, né? E assim, gente, o esforço hoje em dia é válido para todos os sentidos da vida. Se nós não nos esforçarmos para conseguir alguma coisa, nós vamos ser deixados para trás. Tudo nessa vida, nesse mundo competitivo que nós vivemos, depende do nosso esforço. O Renilson é um rapaz que toca muito bem violão. Por que ele toca muito bem o violão? Porque ele se esforça, né, para tirar as músicas, para treinar, para buscar nos vídeos, aprender. Tem que se esforçar. A pessoa que vai fazer vestibular, né, tem que se esforçar e estudar.
lá em reserva, quando eu pastoreava lá, a neta de uma irmã da nossa igreja, ela lutava para fazer medicina, e ela fez alguns vestibulares. Eu vivia orando por ela, né? E aquela menina, que hoje é uma mulher, ela não saía de dentro do quarto, mas só estudando livros, né? Parava um pouco para comer e para descansar e para dormir, e ali reprovava no vestibular, mas não desistia, reprovava no outro, não desistia. Eu vivia falando para ela: um dia Deus vai te honrar. Sabe por quê? Porque Ele está vendo o teu esforço, Ele está vendo a quantia que você emprega, né? Esforço naquilo que você espera conseguir. Deus está vendo a quantia que você é empenhado, lutando por aquilo que você quer. Deus está vendo, e um dia Ele vai te honrar. E eu orava por ela, e eu profetizava sobre a vida dela. Gente, hoje ela é médica. Dado dia, né, a avó dela, que congregava com nós lá, chegou o pastor: a minha neta passou no vestibular, vai começar a fazer medicina, né? E hoje ela já é formada. Por quê, gente? Esforço. Olha bem, vejam bem, o próprio Josué, gente, pelo menos 5 vezes ele ouviu na sua vida e nos seus ouvidos: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça. De Moisés, Deuteronômio 31:7, Josué ouviu: esforça-te e tem bom ânimo, porque Moisés sabia que ele seria o seu sucessor, e ele teria que conduzir o povo pelo esforço dele, pelo ânimo dele. Então o próprio Moisés falou para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. No primeiro capítulo de Josué, gente, o próprio Deus 3 vezes falou para ele. O próprio Deus falou para Josué, lá no versículo 6: esforça-te e tem bom ânimo. No versículo 7, Deus dá ainda uma intensificada. O Senhor falou para ele: esforça-te e tem muito bom ânimo. No versículo 9, Deus falou novamente para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. E lá, o povo pegou a palavra no final do capítulo, lá no versículo 18, o povo falou para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Gente, essa mulher aqui, para ela conseguir chegar até Jesus, para tocar nas orlas da veste dele, ela empregou esforço. Ela teve que vencer algumas situações, ela teve que vencer a fraqueza dela, ela teve que vencer a multidão, ela teve que vencer ela mesma para chegar até Jesus. Terceiro lugar, ela buscou a Deus para conseguir a bênção dela, a cura dela. Gente, ela estava quase morrendo, mas ela buscou o Senhor, ela buscou a Deus, ela buscou, né, pelo ímpeto dela, pela motivação dela. Olha o que ela planejou no seu coração: se apenas eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Essa era a motivação dela: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu sararei. E ela foi sarada, porque ela chegou a tocar nas vestes de Jesus. Assim, o tempo todo Deus está conclamando para que nós venhamos buscá-lo. O tempo todo. O tempo todo. Usou os profetas. Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Usou o profeta Jeremias, capítulo 29, versículos 11 ao 14. Pois eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quem recebe um futuro abençoado aqui da parte de Deus? Quem recebe nessa tarde? Para vos dar um futuro e uma esperança. Então ireis e me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Você que veio aqui nessa tarde, você encontrou o Senhor, porque Ele está aqui, né? Eu fiquei impactado, né, com a irmã Jacira. Primeira palavra que ela falou, né, eu vim nessa tarde atrás da cura, eu vim buscar a Deus atrás da cura, e Deus está lhe concedendo cura, irmão. No nome de Jesus, receba pela sua fé.
deu certinho com a palavra. Eu muito me alegrei, né, com a fala da irmã, deu certinho com a palavra que eu estou pregando, porque nós precisamos buscar a Deus. Segundo Crônicas 7,14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Salmo 119, 2. Bem-aventurado aquele que busca o Senhor de todo o coração, né? Então, amados, essa mulher buscou a Deus, buscou Jesus, buscou tocar em Jesus. Interessante que ela chegou e conseguiu tocar em Jesus, mas ela não somente tocou em Jesus, ela tocou no Filho de Deus, ela tocou no Emmanuel, ela tocou naquele que não tinha todo o poder somente na terra, tinha todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. O Criador estava ali, né, em forma de homem, disposto a abençoar, e aquela mulher conseguiu tocar nele. Interessante que, né, Jesus, sentindo que algo diferente emanou do seu ser, né, sentiu que saiu virtude do seu corpo. Jesus, ele faz uma pergunta estranha, né, a primeira instância: quem me tocou? Aí até os discípulos parece que tiraram uma dele, né? Mas mestre, tantas pessoas aí me oprimindo, me tocando o tempo todo, o Senhor me pergunta quem me tocou? Só que o toque daquela mulher era um toque direcionado, era um toque motivado, era um toque que nasceu no coração dela. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu sararei. Então por isso que Jesus saiu, sentiu virtude e saiu dele. Quem me tocou? Porque poder saiu de mim, cura saiu de mim. Aleluia. Aquela mulher se apresentou, diz o texto, temendo e tremendo, prostrou-se diante dele, porque já sentia que não tinha mais sangramento, já sentia que não tinha mais menstruação vazando, já sentia que o fluxo estava estancado, que já não tinha mais flagelo. Ela se aproximou ali, né, com aquela sensação tremenda, depois de 12 anos sofrendo daquela enfermidade. Ela sentiu algo diferente no seu corpo, no seu organismo, ela sentiu a cura, e ela foi emocionada diante de Jesus, e prostrou-se diante de Jesus, e lhe revelou toda a verdade. E Jesus falou para ela assim, né, eu encerro essa palavra dizendo assim, de um pastor que certa vez declarou uma frase que impactou meu coração. Ele falou assim, que Jesus, ele nunca dá menos daquilo que ele promete, mas frequentemente ele dá mais daquilo que ele prometeu. Jesus falou para aquela mulher.